Olá, seja muito bem-vindo ao canal Horizonte da Fé. É uma alegria ter você aqui conosco para refletirmos sobre uma verdade que atravessa os séculos e continua ecoando nos dias de hoje. O chamado de Deus não cessou. Independentemente de onde você esteja agora, de qual seja a sua história ou das dúvidas que carregue no peito, saiba que esta mensagem não chegou até você por acaso. Existe um propósito maior, uma voz suave que insiste em dizer o seu nome, convidando para algo que vai além da rotina e das preocupações imediatas deste mundo. No silêncio da alma ou no meio do barulho do cotidiano, Deus continua estendendo a mão e convidando seus filhos a trilharem um caminho de propósito, fé e renovação. Para iniciarmos nossa reflexão, vamos nos fundamentar na palavra sagrada. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1, lemos o seguinte: Mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Que promessa poderosa e reconfortante! O Criador do universo não nos vê apenas como uma multidão ou como números em uma estatística. Ele nos conhece individualmente. Ele conhece a sua estrutura, as suas fragilidades e os sonhos que você guarda em segredo. Quando ele diz que o chamou pelo nome, ele está afirmando que você tem uma identidade nele e que a sua vida possui um valor inestimável. O chamado de Deus é, antes de tudo, um chamado de pertencimento. É o convite para voltar para casa, para os braços daquele que nos formou com amor e cuidado. Muitas vezes, pensamos que o chamado de Deus é algo reservado apenas para figuras bíblicas distantes, como Moisés, Maria, Pedro ou Paulo. Imaginamos que o céu se abriu no passado, mas que hoje o silêncio impera. No entanto, o horizonte da nossa fé nos mostra que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O chamado que ele fez aos profetas e apóstolos é o mesmo chamado de amor que ele faz a você hoje. A diferença é que, com a correria do mundo moderno, as notificações constantes em nossos celulares e as pressões por produtividade, fomos perdendo a sensibilidade de ouvir essa voz. O chamado continua. O que muitas vezes falta é a nossa disposição de parar e escutar. Deus não desiste de você porque você se sente indigno ou porque cometeu erros. Pelo contrário, o chamado de Deus é frequentemente um convite à transformação. Ele não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos. Ele olha para o seu coração e vê o que você pode se tornar através da graça dele. Pense agora na sua própria vida. Quantas vezes você sentiu um incômodo interno, um desejo de ser uma pessoa melhor, ou uma sede de algo que este mundo não consegue saciar? Isso não é apenas um sentimento passageiro. Pode ser o sussurro do Espírito Santo lembrando que você foi feito para algo maior. O chamado de Deus continua através das circunstâncias, através de uma palavra de um amigo, de uma música que toca no rádio ou até mesmo de um momento de dor que nos faz olhar para o alto. Ele está chamando você para uma vida de oração mais profunda, para um compromisso maior com a caridade e para uma confiança plena na sua providência. Não importa se você é católico, evangélico ou se está apenas em busca de respostas, a voz de Deus é universal e o seu amor não conhece fronteiras. Ele deseja que você experimente a paz que excede todo o entendimento e que descubra a missão única que ele reservou exclusivamente para você nesta terra. Nesta caminhada, o primeiro passo é reconhecer que precisamos de Deus. O chamado começa com a humildade de dizer: Senhor, eis-me aqui. Fala, que o teu servo ouve. Muitas vezes, o medo do desconhecido nos impede de responder. Temos medo do que teremos que deixar para trás ou das mudanças que Deus pode operar em nós. Mas lembre-se das palavras de Isaías: não tema. O mesmo Deus que chama é o Deus que sustenta. Ele não nos joga no mar sem nos dar o barco e a bússola. O chamado de Deus é seguro porque ele é a nossa rocha. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar mais fundo no que significa responder a esse chamado nos dias atuais, como vencer as distrações e como fortalecer a nossa fé para que o horizonte diante de nós seja sempre iluminado pela luz da sua presença. Prepare o seu coração, pois o Senhor quer falar profundamente com você hoje. Muitas vezes, a maior dificuldade que enfrentamos não é a ausência da voz de Deus, mas o volume das outras vozes que nos cercam. Vivemos em uma era de ruídos constantes. São as opiniões alheias, as cobranças das redes sociais, as preocupações financeiras e as ansiedades sobre o futuro que criam uma barreira sonora em nossa mente. Deus, em sua infinita sabedoria, frequentemente escolhe falar na brisa suave, no silêncio do coração e nos momentos de quietude.
Se o nosso interior está em constante tempestade, dificilmente conseguiremos discernir a direção que Ele deseja nos dar. O chamado de Deus continua, mas Ele exige de nós um esforço de desconexão com o mundo para uma conexão real com o alto. Precisamos aprender a cultivar o silêncio, não como um vazio, mas como um espaço de encontro. É no deserto das distrações que a voz do Pai se torna mais clara e as suas promessas ganham vida em nossa alma. Outro grande obstáculo que nos impede de responder ao chamado é o sentimento de insuficiência. Quantas vezes você já pensou que Deus não poderia te usar porque você falhou? Ou que Ele não ouviria suas orações porque você passou o tempo demais afastado? Essa é uma das maiores armadilhas espirituais. Se olharmos para a história da salvação, veremos que Deus raramente escolheu os perfeitos. Ele chamou pescadores indoutos, cobradores de impostos rejeitados e pessoas com passados turbulentos. O que Deus busca não é a perfeição, mas a disponibilidade. O chamado dele é um processo de cura. Quando Ele nos chama, Ele não está ignorando as nossas feridas, Ele está se oferecendo para tratá-las enquanto caminhamos. Portanto, não use suas fraquezas como desculpa para não ouvir a Deus. Use-as como motivo pelo qual você precisa se entregar ainda mais a Ele. A graça divina é o que preenche as lacunas da nossa limitação humana. Além disso, precisamos entender que o chamado de Deus não é apenas para grandes feitos públicos ou missões extraordinárias em terras distantes. O chamado continua na simplicidade do seu lar, na honestidade do seu trabalho e na paciência com o seu próximo. Ser chamado por Deus significa ser luz onde há trevas, independentemente de quão pequeno seja o seu raio de alcance. Às vezes, o chamado de Deus para você hoje é apenas perdoar alguém que te feriu, ou ter uma palavra de conforto para um colega desanimado. Quando respondemos a esses pequenos chamados diários, estamos treinando nosso ouvido para as grandes direções que Ele pode nos dar no futuro. A fidelidade no pouco é o que nos prepara para o muito que Ele tem reservado. Não despreze os pequenos começos e as pequenas obediências, pois são elas que formam o caráter de um verdadeiro seguidor de Cristo. O mundo tenta nos convencer de que somos donos do nosso próprio destino e que devemos seguir apenas as nossas próprias vontades. Mas a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, e sim em fazer aquilo para o que fomos criados. Existe um encaixe perfeito entre o nosso propósito e a vontade de Deus. Quando tentamos trilhar caminhos que não foram desenhados por Ele, sentimos um cansaço que não passa e um vazio que nada preenche. O chamado de Deus continua sendo o único caminho para a plenitude. Ele nos chama para fora do egoísmo e nos convida para a beleza do serviço e do amor sacrificial. É uma troca maravilhosa. Nós entregamos o nosso fardo pesado e Ele nos dá o seu jugo que é suave e o seu fardo que é leve. É um convite para descansar na confiança de que Ele sabe o que é melhor para nós, muito mais do que nós mesmos poderíamos imaginar. Por isso, encorajo você a fazer uma pausa agora. Respire fundo e peça ao Espírito Santo que limpe os seus ouvidos espirituais. Peça que Ele remova o medo, a culpa e a distração. O horizonte da sua fé se expande à medida que você aceita que não está sozinho nesta jornada. Deus está ativamente trabalhando em sua vida, movendo peças e preparando o terreno para que o chamado dele floresça em você. Não resista à voz que te chama para a santidade, para a paz e para a justiça. Responda com coragem, pois aquele que te chama é fiel para cumprir tudo o que prometeu. O chamado de Deus não é um evento isolado no passado, é uma corrente contínua de amor que te envolve neste exato momento, esperando apenas o seu sim sincero e total. Se esta mensagem está tocando o seu coração e fazendo você refletir sobre a sua caminhada, não guarde isso só para você. Deixe o seu like aqui no vídeo para que o YouTube entenda que este conteúdo é importante e possa levá-lo a mais pessoas que também precisam ouvir a voz de Deus. Comenta aqui embaixo com a frase "Eis-me aqui, Senhor", como um sinal de que você está disposto a ouvir o chamado dele hoje. E, claro, compartilhe este vídeo nos seus grupos de família e amigos, seja no WhatsApp ou nas suas redes sociais. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para despertar o chamado no coração de outra pessoa. Ajude-nos a levar o horizonte da fé para cada vez mais corações. Responder ao chamado de Deus exige de nós algo que o mundo moderno desaprendeu: a paciência. Muitas vezes, ouvimos a voz do Senhor, sentimos o desejo de mudar, mas queremos que os resultados sejam imediatos. Queremos que a porta se abra no momento em que batemos e que a dor desapareça no instante em que oramos. No entanto, o chamado de Deus continua sendo um convite para uma jornada,
não para um destino instantâneo. Na Bíblia, vemos que entre o chamado de Davi para ser rei e a sua coroação, passaram-se anos de perseguições e cavernas. Entre a promessa feita a Abraão e o nascimento de Isaque, houve décadas de espera. O chamado de Deus é um processo de amadurecimento onde o esperar é tão importante quanto o chegar. Deus não tem pressa, Ele tem propósito. Ele está mais interessado em quem você está se tornando durante o caminho do que na rapidez com que você completa a tarefa. Essa espera não deve ser confundida com inatividade. Enquanto esperamos o cumprimento das grandes promessas, somos chamados a ser fiéis nas pequenas coisas do cotidiano. O chamado de Deus continua ativo enquanto você cuida da sua família, enquanto você é honesto em seus negócios e enquanto você dedica tempo para ler a palavra. Muitas pessoas perdem o chamado de Deus por estarem focadas demais em um grande evento futuro e negligenciarem a voz de Deus no presente. O Senhor nos chama para a santidade hoje, para o amor hoje e para a fé hoje. Se não conseguimos ouvir a Deus no silêncio do nosso quarto, dificilmente o ouviremos em uma grande multidão. A espiritualidade cristã, seja ela vivida na paróquia ou na congregação, floresce quando entendemos que cada dia é uma página do plano de Deus sendo escrita em nossa história. É importante compreender que o chamado de Deus muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto. O Senhor raramente chama alguém para permanecer exatamente onde está. Ele chamou Pedro para deixar as redes, chamou Mateus para deixar a coletoria e chamou Paulo para mudar completamente sua visão de mundo. O chamado de Deus continua sendo um desafio à nossa estagnação. Ele nos empurra para águas mais profundas, onde não podemos mais tocar o fundo com os pés e somos obrigados a confiar inteiramente na sua flutuação. Se você sente que Deus está te pedindo para abandonar um vício, mudar um comportamento agressivo ou perdoar uma mágoa antiga, entenda que isso faz parte do chamado. Ele nos chama para a liberdade, mas para sermos livres, precisamos soltar as correntes que nos prendem ao nosso antigo eu. Pode ser que você esteja se perguntando: como posso ter certeza de que é Deus quem está chamando e não apenas a minha cabeça? A resposta está na harmonia entre a paz interior e a conformidade com as Escrituras. O chamado de Deus nunca vai contra a sua palavra. Ele nunca te chamará para algo que fira o amor, a justiça ou a verdade. Se a voz que você ouve traz confusão, medo paralisante ou orgulho, desconfie. O chamado do bom pastor traz uma paz que, embora desafiadora, aquieta a alma. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Quanto mais tempo passamos na presença de Deus, através da oração e do estudo bíblico, mais o nosso ouvido se torna treinado para distinguir o sussurro divino do barulho das nossas próprias vontades. O horizonte da fé se torna nítido quando a nossa vontade se alinha com a vontade daquele que nos criou. Não permita que as decepções do passado abafem o chamado de hoje. Talvez você já tenha tentado seguir a Deus e sentiu que falhou, ou talvez tenha sido ferido por pessoas que deveriam representar o amor de Deus na terra. Infelizmente, os seres humanos falham, mas Deus permanece fiel. O chamado de Deus continua intacto, independentemente das falhas humanas ao seu redor. Ele não te chama para seguir uma instituição ou uma pessoa específica, ele te chama para seguir a Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ao focar os seus olhos no autor e consumador da nossa fé, você encontrará a força necessária para prosseguir, mesmo quando as circunstâncias ao redor parecerem contrárias. O convite está aberto. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este é o chamado constante de Cristo para cada um de nós. O chamado de Deus não tem data de validade e não conhece aposentadoria. Muitas vezes, os jovens pensam que são imaturos demais para serem ouvidos por Deus, enquanto os mais velhos podem acreditar que o seu tempo já passou e que agora resta apenas observar a vida passar. Mas a verdade é que o chamado de Deus continua vibrante em todas as estações da existência. Para o jovem, o chamado pode ser um convite para guardar a pureza e a energia em favor do reino. Para o adulto, pode ser a missão de ser um reflexo da ética de Cristo em um mercado de trabalho competitivo. Para o idoso, o chamado é frequentemente o de ser um farol de sabedoria e intercessão para as novas gerações. Deus não descarta ninguém por causa da idade. Pelo contrário, Ele utiliza cada fase da vida para revelar uma faceta diferente do seu amor e da sua soberania. O horizonte da fé se expande quando percebemos que, enquanto houver fôlego em nossos pulmões, haverá um propósito a ser cumprido. Precisamos estar atentos aos sinais do chamado nas coincidências da vida. Às vezes, chamamos de sorte o que, na verdade,
é a providência divina batendo à nossa porta. Um livro que cai em suas mãos, uma conversa inesperada na fila do mercado, ou até mesmo um vídeo como este que surge na sua tela, são formas que o Senhor utiliza para dizer: eu ainda estou aqui, e ainda tenho planos para você. O chamado de Deus continua através da nossa intuição santificada e daquela inquietação santa que não nos deixa conformados com o pecado ou com a mediocridade espiritual. Se você sente que existe algo fora do lugar em sua vida espiritual, se há um desejo de mergulhar mais fundo nas águas do Espírito, não ignore esse sentimento. Pode ser o Senhor preparando o solo do seu coração para uma nova semente que dará frutos de eternidade. A resistência ao chamado muitas vezes nasce da nossa necessidade de controle. Queremos saber o mapa completo antes de dar o primeiro passo. Queremos garantias de que não sofreremos e de que tudo sairá conforme o nosso planejamento. Mas o chamado de Deus continua sendo um exercício de fé pura. É caminhar como Pedro sobre as águas. Enquanto ele mantinha os olhos em Jesus, o impossível acontecia. Quando ele olhou para o vento e para as ondas, começou a afundar. Responder ao chamado exige que tiremos o foco das dificuldades e o coloquemos na fidelidade daquele que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A segurança do cristão não está na ausência de tempestades, mas na presença constante do Mestre no barco da nossa vida. É importante lembrar que o chamado de Deus é também um chamado comunitário. Embora Deus fale individualmente ao nosso coração, Ele nos chama para fazermos parte de um corpo. Ninguém vive a fé plenamente de forma isolada. O chamado continua nos convidando à comunhão, ao perdão mútuo e à partilha do pão. Seja na beleza da liturgia, na força do louvor congregacional ou no serviço aos pobres, o chamado de Deus se concretiza quando saímos do nosso individualismo e nos tornamos mãos e pés de Cristo no mundo. Quando você ajuda um irmão necessitado, está respondendo ao chamado. Quando você escolhe não falar mal de alguém, está respondendo ao chamado. Quando você decide ser um agente de paz em um ambiente de discórdia, o chamado de Deus está se manifestando através de você. Por fim, entenda que o chamado de Deus continua sendo um convite à alegria. Seguir a Deus não é carregar um fardo de regras pesadas e proibições tristes. É descobrir a fonte da verdadeira satisfação. O mundo oferece prazeres momentâneos que deixam um gosto de cinzas na boca, mas o chamado de Deus oferece a alegria que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar. É a alegria de saber que somos amados, perdoados e que temos uma herança eterna guardada nos céus. Não veja o chamado como uma renúncia dolorosa, mas como uma troca vantajosa. Você deixa o que é passageiro para herdar o que é eterno. O Senhor está chamando você para a vida em abundância. Abra os ouvidos da sua alma e permita que essa melodia divina guie os seus passos daqui por diante. Um dos momentos mais desafiadores do caminho é quando o entusiasmo inicial do chamado começa a dar lugar ao cansaço ou ao desânimo. Todos nós passamos por desertos espirituais, momentos em que o céu parece de bronze e a voz de Deus parece ter se calado. No entanto, é fundamental compreender que o chamado de Deus continua, mesmo quando não o sentimos emocionalmente. A nossa fé não deve ser baseada em euforia passageira, mas na rocha firme da sua promessa. O profeta Elias, após uma grande vitória, sentiu medo e desejou a morte, escondendo-se em uma caverna. Mas foi justamente ali, no momento de maior fragilidade de Elias, que Deus se manifestou não no terremoto ou no fogo, mas em um murmúrio suave. Se você está passando por um período de deserto, saiba que Deus não te abandonou. Ele está apenas ensinando você a ouvir o seu sussurro e a confiar na sua presença constante, independentemente das circunstâncias. Muitas vezes, o chamado de Deus continua nos convidando a permanecer fiéis mesmo quando não vemos resultados imediatos. Vivemos em uma sociedade que idolatra o sucesso visível e os números, mas no reino de Deus, a medida é a fidelidade. Talvez você esteja orando por sua família há anos e ainda não viu a mudança que deseja. Talvez você esteja servindo em sua comunidade e se sinta desvalorizado ou cansado. Lembre-se de que Deus vê o que é feito em secreto. Ele valoriza a perseverança silenciosa de quem continua amando, perdoando e servindo, mesmo quando ninguém está aplaudindo. O horizonte da fé nos lembra que a nossa recompensa não vem dos homens, mas daquele que sonda os corações e conhece cada lágrima derramada em oração. Não desista do seu chamado por causa do cansaço. Peça ao Senhor que renove as suas forças como as da águia, para que você possa correr e não se cansar, caminhar e não desfalecer. O chamado de Deus continua sendo um chamado ao discernimento.
O inimigo de nossas almas muitas vezes tenta imitar a voz de Deus ou distorcer os seus propósitos para nos levar ao orgulho ou ao isolamento. Por isso, a caminhada da fé exige vigilância. O chamado autêntico sempre nos conduz à humildade. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais percebemos a nossa dependência dele. Se um caminho te leva a se sentir superior aos outros, ou a julgar aqueles que ainda não conhecem a verdade, tome cuidado. O chamado de Jesus é um chamado para lavar os pés uns dos outros, para ser o menor para que ele seja o maior. A verdadeira maturidade espiritual se manifesta na mansidão e no amor, que são os maiores sinais de que alguém realmente ouviu e atendeu ao chamado do Mestre. Outro ponto crucial é entender que o chamado de Deus continua através do sofrimento. Isso pode parecer contraditório, mas muitas das nossas maiores lições espirituais são aprendidas no vale da sombra da morte. Deus não causa nossa dor, mas Ele é mestre em utilizar as nossas cicatrizes como ferramentas de cura para os outros. O seu sofrimento pode se tornar o púlpito de onde você falará do consolo de Deus para alguém que está passando pela mesma prova. O chamado não nos isenta das aflições do mundo, mas nos dá uma perspectiva eterna sobre elas. Como nos ensina o apóstolo Paulo, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Quando você oferece a sua dor a Deus, o chamado dele transforma o seu luto em dança e a sua cinza em beleza. Portanto, olhe para além das dificuldades presentes. O chamado de Deus continua chamando você para a esperança. Uma esperança que não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Não deixe que o pessimismo do mundo ou as notícias ruins roubem a sua paz. O Senhor detém o controle da história e o controle da sua vida. Ele está tecendo uma tapeçaria maravilhosa, e embora por enquanto você veja apenas os nós e os fios soltos do lado avesso, um dia você verá a obra completa e entenderá que cada chamado, cada espera e cada renúncia valeram a pena. Mantenha os seus olhos fitos no horizonte da fé, pois o sol da justiça está prestes a brilhar com todo o seu esplendor sobre a sua vida. Para que o chamado de Deus continue gerando frutos em nossa vida, precisamos manter o canal de comunicação sempre aberto, e esse canal se chama oração. A oração não é um monólogo onde apresentamos nossa lista de pedidos, mas um diálogo de amor onde silenciamos para ouvir a vontade do Pai. Muitas vezes, o chamado de Deus torna-se confuso porque negligenciamos esse tempo de intimidade. Sem a oração, a nossa fé corre o risco de se tornar apenas um conjunto de regras ou uma tradição vazia. É no calor da oração que o chamado é confirmado, que as dúvidas são dissipadas e que recebemos o combustível necessário para prosseguir. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Se ele sentia essa necessidade, quanto mais nós, em meio às tentações e distrações deste século. O chamado continua, e ele ecoa mais forte quando estamos de joelhos. Responder ao chamado de Deus também significa assumir a responsabilidade de ser um despertador espiritual para os outros. O horizonte da nossa fé não termina em nós mesmos. Somos chamados para sermos canais de bênção. Às vezes, o chamado de Deus continua na vida de uma pessoa através da sua intercessão ou do seu exemplo. Você já parou para pensar que a sua fidelidade pode ser a resposta às orações de alguém? Que a forma como você enfrenta as crises e como você trata os menos favorecidos pode ser o sinal que alguém precisava para acreditar que Deus é real. Não subestime o impacto do seu testemunho silencioso. Muitas vezes, pregamos o Evangelho sem abrir a boca, apenas permitindo que o caráter de Cristo brilhe através das nossas atitudes. O chamado é pessoal, mas o seu efeito é sempre coletivo. Muitos hesitam em responder ao chamado porque olham para o mundo e veem um cenário de divisão, ódio e falta de esperança. Eles pensam: o que eu posso fazer diante de tantos problemas? O segredo está em entender que Deus não te chamou para resolver todos os problemas do mundo sozinho, mas para ser fiel na porção que Ele te entregou. O chamado de Deus continua vivo em cada pequeno ato de bondade, em cada decisão por não revidar uma ofensa, em cada minuto dedicado a ouvir alguém que está sofrendo. O reino de Deus é como o fermento na massa. Ele trabalha de forma invisível, mas transforma tudo ao seu redor. Quando você aceita o seu chamado, você se torna parte dessa transformação silenciosa e poderosa que está preparando o mundo para a volta do Senhor. É preciso ter coragem para ser diferente. O chamado de Deus continua nos convidando a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente.
Isso significa que, muitas vezes, o seu chamado te colocará em oposição à cultura dominante. Enquanto o mundo prega o egoísmo, o chamado prega a doação. Enquanto o mundo busca o prazer imediato, o chamado foca na alegria eterna. Enquanto o mundo vive na ansiedade, o chamado nos convida ao descanso em Deus. Essa diferença não deve nos tornar arrogantes, mas sim misericordiosos. Somos como mendigos que encontraram o pão e agora mostram aos outros onde encontrá-lo. O horizonte da fé é um horizonte de acolhimento, onde todos são convidados a abandonar as sombras e caminhar na luz maravilhosa de Cristo. Neste momento, sinta o Espírito Santo soprando sobre as cinzas do seu coração, reavivando a chama que talvez tenha se apagado. O chamado de Deus continua sendo um fogo que purifica e aquece. Não tenha medo desse fogo. Ele não vem para te destruir, mas para queimar tudo aquilo que te impede de ser verdadeiramente livre e feliz. Deixe que o Senhor remova as camadas de orgulho, de medo e de mágoa. Permita que Ele restaure a sua visão para que você possa enxergar além das aparências. O chamado é um convite para viver a maior aventura que um ser humano pode experimentar. A aventura de caminhar de mãos dadas com o Criador, sendo guiado por sua mão amorosa através de todas as estações da vida. O amanhã pertence a Ele, e o chamado dele é a garantia de que você nunca caminhará sozinho. Chegamos ao momento de selar tudo o que refletimos hoje. O chamado de Deus continua ressoando e a resposta mais profunda que podemos dar não é com palavras complexas, mas com o coração rendido. Deus não está procurando grandes oradores, mas filhos que desejam sinceramente a sua presença. Ao reconhecermos que o horizonte da nossa fé é infinito quando estamos nele, percebemos que não há mais motivo para carregar o peso da culpa ou do medo. O convite foi feito, as promessas foram renovadas e o Espírito Santo está pronto para capacitar cada um de seus passos a partir de agora. A história de Deus com você ainda não terminou. Na verdade, cada novo dia é uma oportunidade de escrever um capítulo de obediência, milagres e profunda comunhão com o Pai. Neste momento, convido você a unir o seu coração ao meu. Não importa onde você esteja, feche os seus olhos por um instante e vamos falar com aquele que nos chamou. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, nós te louvamos porque a tua voz continua ecoando através dos séculos, alcançando cada um de nós. Obrigado, Pai, porque o teu chamado não depende dos nossos méritos, mas da tua infinita misericórdia. Pedimos perdão pelas vezes em que o barulho do mundo abafou a tua voz e pelas vezes em que o medo nos impediu de dizer sim. Espírito Santo, sopra sobre cada vida que acompanha esta mensagem agora. Tira todo o cansaço, toda a dúvida e todo o sentimento de indignidade. Fortalece o nosso coração para que possamos caminhar com firmeza, sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor, seja na paróquia, na congregação, na família ou no trabalho. Que sejamos luz no horizonte da fé, guiados sempre pela tua mão poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Lembre-se sempre, o chamado de Deus continua. Ele continua chamando você para a cura, para a restauração, para a esperança e para uma missão que só você pode cumprir. Não olhe para trás com tristeza pelas oportunidades perdidas, mas olhe para frente com a expectativa de quem sabe que o melhor de Deus ainda está por vir. Você é um escolhido, você é amado e a sua vida tem um propósito eterno que vai muito além do que os olhos podem ver. Siga firme, pois o Senhor da vida caminha ao seu lado em cada passo dessa jornada maravilhosa. Antes de encerrarmos, queremos pedir que você nos ajude a continuar espalhando essa mensagem de esperança. Se este vídeo falou ao seu coração, não saia daqui sem deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal Horizonte da Fé a crescer e a alcançar mais pessoas que se sentem perdidas ou desanimadas. Escreva nos comentários "O chamado continua", para confirmarmos que essa palavra chegou até você. E se você conhece alguém que precisa ouvir esse chamado hoje, pegue o link deste vídeo e envie agora mesmo. Seja um semeador da palavra e ajude o reino de Deus a se expandir através da sua ação. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas reflexões. Que Deus te abençoe ricamente, que Ele ilumine os seus caminhos e que o horizonte da sua fé seja cada vez mais claro e cheio da presença do Senhor. Até o nosso próximo encontro.